Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer mais uma vez a leitura de um artigo do professor Olavo de Carvalho desse livro Breve Retrato do Brasil, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, volume 7, que é esse livro. Bom, antes de fazer leitura e comentário, gostaria de pedir se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixo o link para os meus cursos, tá? Estão com 50% de desconto até o dia 30 do 11. Tem o cupom aí Thiago50 para vocês aplicarem na plataforma. Bom, também tentarei deixar o link para o livro, caso eu encontre alguns desses livros, tá? É uma coleção de 10 volumes desses artigos lançados no Diário do Comércio, enfim. Alguns já estão em falta, mas caso eu localize, tá? Adquiram as obras também do professor Olavo de Carvalho. Bom, quem sabe se as pessoas tivessem adquirido e lido, nós não chegaríamos na situação que estamos hoje no Brasil, no dia 16 de 11 de 2022. O dado mais importante da história mundial, desde há mais de um século, é também, por força da sua onipresença mesma, o mais frequentemente negligenciado, quando não totalmente ignorado pelo comentário político usual. Esse dado é o seguinte: o movimento revolucionário é a única tradição de pensamento político estratégico que tem uma existência contínua e um senso de unidade orgânica desde pelo menos o século XVIII. Todas as correntes adversárias são efusões parciais, locais, temporárias e inconexas. A marcha avassaladora do pensamento revolucionário é como uma enchente que não se defrontasse pelo caminho, senão com velhos pedaços de muro erguidos a esmo, um aqui, outro ali, em toda a extensão de uma planície aberta. A unidade da tradição revolucionária não consiste, é claro, de uma coerência em bloco, de um acordo universal em torno de princípios explícitos, tal como se tentou criar na URSS, sob o nome de marxismo-leninismo. Ao contrário, existem no meio dela antagonismos profundos, talvez insanáveis, que com frequência se exteriorizam em lutas sangrentas. O que caracteriza a sua unidade é que toda a multidão das suas correntes e facções compõe um patrimônio comum, do qual os intelectuais revolucionários estão conscientes e que alimenta de geração em geração os debates dos partidos e organizações revolucionárias. É bom fazer uma observação aqui. Esse artigo ele articula com o outro que eu gravei anteriormente chamado A Mentalidade Revolucionária, que era uma tese do professor Olavo de Carvalho, tá? Para ele, ele até no artigo ele fala que ele tentaria escrever um livro ou vários livros. Acabou que o professor veio a falecer agora em janeiro de 2022, no dia 24, e esse livro não foi publicado. E ao que tudo indica, não haverá uma obra, um volume único. Mas ele deu apontamentos em aulas e artigos sobre a sua tese. Bom, então para ele, o movimento revolucionário, né, ele se baseia às vezes em movimentos que parecem ser contraditórios, mas que no fundo possuem a mesma mentalidade, como a inversão do tempo, né, sujeito e objeto, enfim. Caso vocês queiram mais detalhes, recorram a esse artigo que eu li aqui no canal. Mas então, como ele trata desse ponto como marxismo como cultura e não propriamente como uma doutrina econômica, já que essa foi refutada nos meados ali do século XX, ele fala, a tese dele é que essa cultura marxista, essa mentalidade revolucionária, né, e aqui eu estou usando elas como termos relacionados, ela abarca movimentos que aparentemente não se correspondem, né, mas que atuam como movimentos que encaminham para a finalidade que é a revolução socialista.
Então, por exemplo, para vocês, se vocês quiserem observar, basta vocês pegarem um livro do Principais Correntes do Marxismo, do Kolakowski, que eu já falei dele aqui no canal, já até fiz uma resenha extensa sobre esse livro. Vocês vão ver, por exemplo, que quando Hegel morreu, logo após a sua morte, brotaram duas correntes contraditórias, né? E a crítica negativa do hegelianismo foi aproveitada pelos jovens hegelianos, que tiveram influência no movimento marxista. Bom, e havia a outra ala hegeliana, do mesmo ponto, né? Alguns, Marx, por exemplo, quando ele vai falar, ou Moses Hess sobre a propriedade privada, aí uns vão falar, não, vai ter que extinguir a propriedade privada, e outros discordam disso. Enfim, o que eu quero dizer é que dentro do próprio marxismo há teses que são conflitantes na sua superficialidade, mas ambas contribuem para o fim, que é a revolução. Bom, nós podemos também ver isso dentro da própria Igreja Católica, que principalmente até antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, ela condenava o liberalismo, né, esses movimentos modernistas, criticava e condenou claramente o comunismo. Não obstante, atualmente existe uma ala gigantesca dentro da Igreja Católica chamada Teologia da Libertação, que tem essa pegada marxista. Pela legislação do Código de Direito Canônico, pelos decretos papais, esses caras deveriam ser excomungados. Contudo, isso não acontece. Dentro do protestantismo, algumas linhas têm o que eles chamam de teologia da missão integral, que é uma espécie de teologia comunista, marxista lá dentro. Ou seja, movimentos que aparentemente não admitiriam, né, a tradição da Igreja Católica, ela é penetrada por marxista visando fazer a revolução de dentro para fora, o que foi vastamente demonstrado no livro do padre Paul Kramer, que se chama Batalha Derradeira contra o Demônio. Enfim, vamos dar seguimento aqui a esse assunto que dá pano para manga. Nenhum intelectual revolucionário que se preze pode se dar o luxo de ignorar as variedades internas do movimento, nem as mais remotas e insignificantes, nem as que lhe parecem extravagantes, estéreis, desprezíveis ou abomináveis. Até mesmo entre as facções mais hostis do movimento revolucionário, como o fascismo e o comunismo, o diálogo foi intenso, não só no campo das ideias, mas no da estratégia e da tática. Joseph Stalin enxergava o corpo inteiro do nazifascismo como uma peça bem integrada dos seus planos de dominação mundial, manobrando para seus próprios fins mediante alternância maquiavélica de apoio estratégico e combate mortal. Tem uma nota aqui fazendo remissão ao livro Who Started the Second World War? Bristol, UK, Viktor Suvorov. Nada de semelhante observou-se jamais na direita. Entre as suas facções e divisões reina a mais incompreensível hostilidade, quando não aquele desprezo olímpico que torna a ignorância mútua uma espécie de dever. Só para dar um exemplo mais flagrante, até hoje não foi possível nenhum diálogo entre a direita americana e a europeia, que se movem em esferas epistemológicas e semânticas incomunicáveis. Um fator complicante é acrescentado pelo fato de que muitos movimentos soedistas, reacionários ou conservadores só eram no seu discurso de autojustificação ideológica. Na prática, erguendo utopia contra utopia, acabavam se integrando no próprio movimento revolucionário que alegavam combater. De nada adiantou nisso a advertência antecipada de Joseph de Maistre. Não precisamos de uma contra-revolução, mas do contrário de uma revolução. Os movimentos contra-revolucionários nos quais tantos reacionários e conservadores apostaram suas belas esperanças nunca passaram da ala direita do processo revolucionário, fortalecendo na medida mesmo em que imaginava debilitá-la. Ou seja, para o professor Olavo de Carvalho,
A própria direita, quando cria esses movimentos de espécie de uma contra-revolução, estão atuando como braço, né, para fortalecer essa mentalidade revolucionária. Ele sempre dizia que ele não tinha projeto perfeito para o mundo, não tinha projeto perfeito para quando ofereceram o Ministério da Educação. Enfim, todas essas visões em que visam um mundo melhor, um projeto de mundo, ele sempre era contra esse tipo de coisa. Até hoje, todas as reações que se oferecem ao movimento revolucionário são todas apenas pontuais, reagindo às suas manifestações particulares e esgotando-se em combates periféricos que deixam incólume o coração do monstro. É como se cada conservador, reacionário, liberal, cristão tradicionalista ou judeu ortodoxo só desse conta da malignidade do processo revolucionário quando este fere os valores que são caros à sua pessoa ou comunidade, sem reparar na infinidade de outros pontos de ataque em torno dos bolsões de resistência dispersos, onde franco-atiradores oferecem uma obstinada e vã resistência parcial a um cerco geral e multilateral. Para complicar um pouco mais as coisas, o movimento revolucionário é uma entidade proteica, não de proteína, mas da questão mítica grega, né? Daquele ser que vai mudando de formas, né? Infinitamente adaptável às mais variadas circunstâncias, de tal modo que lhe é sempre possível absorver em seu proveito, reinserindo-as dialeticamente na sua estratégia geral, todas as bandeiras de lutas parciais e isoladas levantadas aqui e ali por adversários que só enxergam por parte e fragmentos. Isso faz dos governos revolucionários os dominadores absolutos da desinformação estratégica, onde há pelo menos um século vem realizando as proezas mais espetaculares, reduzindo seus adversários à condição de idiotas úteis a serviço de planos que transcendem infinitamente seus horizontes de consciência. Na medida em que essas derrotas e humilhações no campo reacionário se sucedem e se acumulam, formando um patrimônio negativo considerável, mais forte é a tendência de negar os fatos deprimentes mediante um discurso de auto-lisonja triunfal, perfeitamente ilusório, recobrindo a ação revolucionária com novas e novas camadas de invisibilidade protetora. É interessante observar isso aqui, essa questão proteica. Por quê? Basta nós observarmos o pleito para presidente da República, as pessoas que ele está chamando aos seus ministérios, pessoas que eram opositores, candidatos que criticavam veementemente o seu posicionamento, agora estão sendo integrados nesse governo. O próprio vice do presidente eleito era um que há anos atrás o criticava duramente. Mas nós não devemos nos esquecer jamais que, como dito em 2006 pelo então eleito presidente, que havia chegado ao ápice da democracia, onde só havia nas eleições partidos de esquerda. Naquela época as pessoas acreditavam que o PSDB era uma oposição ao PT, o que não é. Isso foi demonstrado pela chapa que foi composta agora, e as críticas que eram feitas foram caladas, né? E vários outros que até então criticavam o candidato que venceu e agora no segundo turno o apoiaram ou acabaram sendo integrados aos ministérios nesse governo de transição. Ou seja, idiotas úteis para atender aos fins da finalidade, né? Aos fins do partido. Os políticos e os serviços de inteligência dos Estados Unidos continuam se gabando de que venceram a Guerra Fria, quando tudo o que conseguiram foi aumentar consideravelmente o poder mundial da KGB, ou FSB atualmente, inclusive dentro do território americano, servindo de instrumentos para a legalização de planos traçados já desde os anos 40 por Lavrent Beria, para ampliar o raio de ação do movimento revolucionário por meio de um simulacro de autodesmantelamento do Estado comunista. Note-se que Beria não foi nem mesmo pioneiro no uso desse artifício. Em 1921, Lenin conseguiu persuadir os governos, os serviços secretos e os investidores ocidentais de que o comunismo recém-implantado na Rússia estava em vias de extinção e ia ser em breve substituído por um sistema capitalista democrático.
Com isso, não só obteve os capitais de que necessitava para consolidar o regime comunista, mas também se livrou de milhares de opositores exilados que, persuadidos a voltar à Rússia para lutar contra o regime alegadamente moribundo, foram aprisionados e assassinados tão logo desembarcaram em território russo. Remissão ao livro The Invisible War Between KGB and CIA New York, Edward J. Epstein. Esse vexame colossal parece não ter ensinado nada para o serviço de inteligência, entre aspas, ocidentais, que vem caindo no engodo de novo e de novo com a solicitude mecânica de cães de Pavlov, sem jamais admitir que foram enganados. Na Segunda Guerra, novamente, foram feitos de otários, despejando a ajuda bilionária nos cofres de Stalin porque acreditavam que a URSS era a vítima desprevenida de um ataque alemão, quando o fato era de que o governo soviético, além de instigar e apoiar em segredo os nazistas para que desencadeassem uma guerra mundial, já havia começado ele próprio a guerra antes de Hitler, atacando os países neutros que separavam a URSS da Alemanha e assim preparando a invasão da Europa, que deveria seguir-se aos primeiros e aparentes sucessos do exército alemão no Ocidente. O dinheiro americano praticamente criou o parque industrial soviético que até hoje é enaltecido na Rússia como realização pessoal de Stalin. O mais admirável em tudo isso foi que o plano concebido por Stalin para usar os alemães como navio quebra-gelo da revolução não era nem mesmo secreto. Foram alardeados 1000 vezes em documentos oficiais e no Pravda, sem que os líderes e os serviços de inteligência das democracias ocidentais conseguissem ver neles nada mais que efusões verbais de patriotismo inócuo. Percebam, quem disse algumas coisas aí há 2 anos atrás, eles previram, eles falaram que ia fazer e estão fazendo. Pessoas sendo caladas, não sei até quando sequer esse canal mesmo, que é muito pequeno, mas que pode acontecer, né? Então, eles estão fazendo justamente aquilo que eles disseram, é tomar o poder, né? É tomar a eleição, né? A eleição não se ganha, se toma, enfim. Quando terminou a guerra, a URSS saíra definitivamente do seu isolamento e se tornara a potência mundial que dominava, com a força de seus exércitos de ocupação e governos locais títeres, metade da Europa, precisamente como Stalin vinha anunciando desde os anos 30. É interessante porque no livro Negro do Comunismo fala justamente isso, aqueles países que haviam sido massacrados pela Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial, acreditavam que poderiam estar livres, foram logo submetidos e integrados ao URSS. Uma coisa muito triste. É o mesmo que está acontecendo na nossa atual situação. Esse artigo é de 14 de julho de 2011, ou seja, de 11 anos atrás. Se as pessoas tivessem lido, estudado o professor Olavo de Carvalho e aprendido com ele, quem sabe nós não chegaríamos a esse ponto. Infelizmente, agora é necessário uma extrema autocrítica, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem, verifiquem meus cursos, quem puder adquirir os livros, tá? Um abraço e até a próxima.